Mais um dia de violência, prisões e muito tumulto na Califórnia. Os protestos contra a política imigratória de Donald Trump continuam escalando no estado, principalmente na cidade de Los Angeles. E a gente vai atualizar para você hoje tudo que está acontecendo do lado de lá e trazer também, principalmente, uma análise e um contexto do porquê esses protestos estão escalando tanto naquele estado. Seja muito bem-vindo ao Hub TNT, seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos e que sempre te traz informações de forma clara e objetiva sobre tudo que está acontecendo aqui. Desde a última sexta-feira, uma série de protestos contra a política imigratória americana, mais especificamente contra o ICE, a Polícia Imigratória, insurgiram nas ruas de Los Angeles e algumas cidades no entorno. Depois de uma operação do ICE na sexta-feira que prendeu 44 indivíduos que estavam indocumentados ali no estado da Califórnia, esses protestos começaram e escalaram bastante no final de semana, a ponto do governo Donald Trump anunciar o envio da Guarda Nacional e, posteriormente, dos fuzileiros navais para tentar controlar as manifestações que tomaram um vulto de violência muito grande, uma vez que a polícia local de Los Angeles não está conseguindo dar conta de pacificar ou evitar a escalada da violência nessas manifestações. De ontem para hoje, mais de 400 prisões foram realizadas e por onde essas manifestações têm passado, tem deixado um rastro de destruição, vandalismo e muita depredação. Segundo os ativistas que participam desses protestos, eles querem que a aplicação da legislação imigratória seja mais branda no estado da Califórnia. Eles não aceitam que o governo de Donald Trump utilize principalmente a polícia imigratória no estado, uma vez que o estado é considerado um estado santuário, ou seja, uma região onde os indivíduos indocumentados, aqueles imigrantes que não estão autorizados a permanecer nos Estados Unidos, podem buscar proteção. Tanto o estado da Califórnia como a cidade também de Los Angeles possuem leis que impedem a utilização de qualquer recurso público para a captura ou para combater a imigração ilegal. Ou seja, tanto na Califórnia como em Los Angeles e outras cidades ao redor, os imigrantes ilegais podem ficar tranquilos porque não serão reprimidos pelas forças estaduais. Mas isso não impede a atuação das forças federais e principalmente de todo o aparato federal de imigração, incluindo a polícia imigratória. E aí está o grande conflito. O estado da Califórnia não aceita que o ICE, ainda que não declare isso publicamente, mas não contribui, pelo menos, para que o ICE atue no estado prendendo imigrantes ilegais. E isso faz com que todas essas manifestações tomem esse vulto de violência que tem tomado nos últimos dias. Os manifestantes têm inclusive atacado a própria polícia local, destruindo diversos veículos oficiais da polícia de Los Angeles. Um policial, inclusive, ficou gravemente ferido por uma pedra jogada por um dos manifestantes. E os manifestantes solicitam que o ICE seja encerrado, ou seja, que não exista mais a polícia de imigração. Justamente por conta disso, iniciou-se também uma guerra política entre o governo de Donald Trump e o governo estadual. O governador Gavin Newsom acusa Donald Trump de utilizar justamente essas movimentações como uma plataforma política, inclusive enviando inconstitucionalmente, segundo as palavras do governador da Califórnia, tropas federais para o estado, uma vez que não foi solicitado pelo governador, como exige a Constituição, o envio dessas tropas federais. Por sua vez, o presidente Donald Trump tem utilizado legislações que autorizam a intervenção federal em casos de insurreição, em casos em que desordem civil toma proporções que não são mais possíveis de serem controladas pelas forças policiais do estado. Também se tornou uma disputa judicial e também a justiça vai decidir se alguém violou ali os seus limites constitucionais de poder executivo. Fato é que mesmo com o envio das forças federais, da Guarda Nacional e também dos Marines, as manifestações continuam, os protestos continuam e cada vez com mais violência. E justamente aqui a gente vê uma guerra de narrativas muito grande, alguns defendendo que aqueles são trabalhadores que querem lutar pelo seu direito de continuar trabalhando nos Estados Unidos, enquanto aqueles que defendem a ordem falam que justamente essas manifestações estão impedindo que trabalhadores estejam nos seus negócios, nos seus comércios, que estão fechados ou estão sendo vandalizados justamente por esses protestos, sendo impedidos de trabalhar durante esses dias por conta desses protestos violentos. Por onde passa, o comércio não pode funcionar e muitas das vezes ainda é vandalizado, saqueado, destruído, como a gente tem visto nas imagens diariamente nos noticiários americanos. Isso não é uma situação que vai terminar hoje, isso ainda vai se estender por alguns dias, mas eu queria discutir aqui como que nós chegamos nessa situação. Por que protestos tomam uma forma tão violenta, principalmente no estado da Califórnia? O que faz com que esse estado especificamente seja tão contrário, principalmente à aplicação da legislação federal no que tange à imigração?
E para isso a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender o histórico do estado da Califórnia. A gente está falando da quarta maior economia do mundo. Se a Califórnia fosse um país isolado, seria o quarto maior país em termos de economia do mundo inteiro. A gente está falando de uma potência gigantesca e que nas últimas décadas tem sido governada por um partido único. Apenas o Partido Democrata consegue ter maioria no estado, tanto com o governo como também nas câmaras estaduais. Ou seja, toda a política democrata está sendo aplicada no estado da Califórnia sem nenhum tipo de freio, sem nenhum tipo de contrapeso, uma vez que os republicanos são minoria e não conseguem ter expressividade suficiente para conseguir limitar os avanços progressistas, são a marca registrada do governo democrata. O problema é que nos últimos anos foi se criando, através de diversas implementações de políticas, como, por exemplo, tornar furtos de até US$ 950 em apenas uma contravenção, não sendo mais um crime, liberando a comercialização e uso de alguns tipos de droga e, principalmente, não enfrentar diretamente manifestações civis e sociais, ainda que essas manifestações tomem um tom de violência e depredação. Justamente toda essa cultura implementada nos últimos anos e somado principalmente a uma situação social de grande abismo socioeconômico entre a classe mais alta, o estado da Califórnia é o estado que tem o maior número de milionários nos Estados Unidos, com a classe mais baixa, também tem um número gigantesco de pessoas que estão muito abaixo do nível da pobreza, ou seja, é um estado que tem uma diferença social muito grande, apesar das políticas de esquerda estarem sendo aplicadas nos últimos anos justamente nesse estado, que não conseguiu resolver essa diferença social. É justamente toda essa cultura de permissividade que fez com que hoje o estado da Califórnia, e principalmente os seus residentes, tenham essa sensação de impunidade, ou seja, o crime pode ser cometido sem que eu seja punido por isso. Os policiais, eles se sentem desmotivados, por exemplo, de ir atrás de uma pessoa que furtou uma loja, até porque ele não vai ser preso por isso, é apenas uma contravenção. Nos últimos anos, muitas lojas fecharam unidades no estado da Califórnia por conta do número de vezes que aquelas lojas eram vandalizadas, furtadas, um arrastão passava por dentro da loja. Lojas grandes como Target, Walgreens e outras marcas grandes nos Estados Unidos desistiram de atuar justamente nessas regiões e nessas cidades por conta do número gigantesco de ocorrências de furto e de vandalismo nas suas lojas. A gente já viu diversos vídeos, por exemplo, de lojas da Apple ou de lojas de eletrônicos sendo saqueados por pessoas. E isso tudo sem nenhum tipo de repressão policial. Inclusive, as próprias políticas de proteção a essas minorias que foram implementadas fazem que até os próprios moradores se sintam acuados de denunciar um crime. Uma vez que denunciar um crime, isso pode ser interpretado como, por exemplo, um tipo de preconceito contra uma minoria que precisa daquilo de alguma forma para poder sobreviver devido à desigualdade social que existe naquele estado. Então a gente chega num estado hoje em que a sensação de impunidade e a liberdade para desordem é muito grande, ao ponto que as próprias forças policiais do estado não conseguem mais controlar, já que nos últimos anos a permissividade em relação ao cometimento de crimes, a utilização de drogas e a políticas contra o encarceramento e contra a criminalização dessas classes sociais mais pobres fazem com que eles se sentam na liberdade de continuar cometendo crimes. A gente precisa lembrar, apesar da manifestação poder ter um tom legítimo, vandalismo, saqueamento, destruição, principalmente de patrimônio público, isso é crime aqui nos Estados Unidos também e tem punição para isso. Porém, todo esse sistema, todo esse ambiente criado pelo estado da Califórnia é que justamente leva à situação que a gente está vendo hoje. É óbvio que Donald Trump está aproveitando sim essa situação, é óbvio, ninguém aqui é ingênuo, o governo federal também está aproveitando essa situação para criar uma plataforma política, o envio de forças federais ali para o estado, mesmo sem a solicitação do governo do estado, é uma forma de demonstrar força, principalmente contra o estado mais rico da federação e onde tem um dos principais adversários de Donald Trump, provavelmente, nas próximas eleições. O governador da Califórnia é cotado para ser um dos pré-candidatos à presidência da República pelo Partido Democrata, que provavelmente vai concorrer com um eventual sucessor aí de Donald Trump. A gente não é inocente de achar que o governo não está utilizando isso também como uma plataforma, mas fato é, a gente só chega nessa situação porque durante anos foi implementada uma cultura de que a repressão policial a pequenos delitos, a pequenos crimes não existe. O que faz se criar no consciente social de que fazer vandalismo, de fazer depredação, de saquear lojas, cometer pequenos crimes, não é necessariamente crime, está no direito deles de manifestação, o que é completamente contrário à legislação americana, até mesmo à própria legislação da Flórida. O problema é a falta de repressão a esse tipo de situação. E aí o argumento é de que a própria repressão trazida pelas forças federais é que estão fazendo escalar a violência, enquanto outras pessoas argumentam que é justamente esse ambiente de permissividade ou de falta de punição pelos seus atos é que permite com que essa violência se escale tanto e mesmo as forças
forças federais não conseguem controlar a situação, fazendo com que mais pessoas vão ser presas, a violência pode escalar ainda mais. Infelizmente, a gente pode ver cenas ainda piores nos próximos dias. Mas aqui eu queria deixar justamente esse questionamento: até onde a permissividade ela é boa para o ser humano? Até onde uma permissividade exagerada pode criar justamente esse ambiente social de falta de punição, onde você pode fazer o que você quiser. A gente está vendo todo o experimento social feito na Califórnia nos últimos anos, o resultado dele justamente agora. É óbvio que também o nível de repressão que está sendo utilizado pelos departamentos de imigração debaixo do governo Trump está muito acima do que a gente viu em qualquer outra época. Está sendo muito mais rígido do que a gente viu em qualquer outro momento, sob, obviamente, o argumento de cumprimento da lei. Eles estão cumprindo a lei, aquilo que a lei define, mas com um rigor nunca visto antes. Isso força ainda mais uma situação de pessoas que querem tentar se manter naquele status quo que estava sendo construído até aquele momento. O que está acontecendo no estado da Califórnia é algo para a gente observar de perto, não só o desdobramento das próprias manifestações, mas sim os desdobramentos políticos do que isso tudo vai causar dentro dos Estados Unidos. A gente pode estar assistindo o início de uma crise política bastante considerável aqui dentro, onde forças estaduais, lembrando que os estados sempre têm muita autonomia aqui nos Estados Unidos, e as forças federais, até onde elas se enfrentam, até onde uma pode ir contra a outra. A gente está observando aqui um evento que pode sim marcar, inclusive, a história dos Estados Unidos, e a gente vai estar aqui para continuar assistindo isso tudo e trazer para você de uma forma bem transparente e sempre tentando trazer esse nível de reflexão. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso tudo. Você concorda com o que a Califórnia tem feito nos últimos anos? Você de fato acha que fazer uma liberação maior, diminuir a repressão pode ser um caminho para um estado social melhor? Ou você acha que de fato a ausência de leis, repressão a crimes pequenos e transformar crimes em apenas contravenções sem grandes consequências pode levar a um estado de impunidade que desencadeia uma série de atos de violência e criminalidade como a gente tem visto agora? Deixe seu comentário aqui embaixo, vai ser muito importante a gente saber o que você pensa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para receber a notificação dos próximos vídeos que a gente vai lançar. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Até a próxima.